Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Conta-se que um certo lenhador, ele era muito bom em cortar árvores na floresta. Às vezes as pessoas empreitavam com ele um serviço, contando que ele ia gastar um dia trabalhando, e ele fazia aquele serviço às vezes em meio-dia. Quando achavam que ele ia gastar meio-dia, ele gastava muitas vezes 3 horas ou 5 horas para fazer aquele serviço. E todos ficavam curiosos, né? Porque ele já era um senhor com uma certa idade, como ele conseguia cortar tantas árvores em tão pouco tempo. E alguém sugeriu que se fizesse uma competição naquela cidade. Quem iria competir com o seu João no corte de árvore? E um camarada forte, novo, disse: eu vou competir. Eu hoje vou ganhar do seu João no corte de árvore. E deram um pedaço de terra que tinha umas árvores para cortar e um pedaço de terra também semelhante, né, de um bosque lá, para que o jovem também cortasse. A quantidade de árvores mais ou menos equivalente, e começou a disputa. E a multidão foi assistir para apreciar, né, o segredo ali. E qual não foi a surpresa? O seu João, mais uma vez, terminou de cortar as árvores mais rápido do que aquele rapaz jovem e tão forte. E alguém foi verificar qual era o segredo do seu João cortar tantas árvores em pouco tempo, a ponto de superar um jovem forte. E ele disse: olha, o segredo é que eu corto 2, 3 árvores, sento e vou amolar o meu machado. Depois eu levanto, corto mais 3, sento e vou amolar o meu machado. Assim até terminar o serviço. O segredo é que eu paro para afiar ou para amolar o meu machado. E aqui nós extraímos algumas lições. A Bíblia vai dizer que se não se afiar a ferramenta, nós vamos ter que empregar mais forças. E nós queremos então hoje desenvolver o tema afiando o machado. A nossa primeira flecha de sabedoria para hoje é: o nosso sucesso nem sempre provém do que é aparente, mas do que é cultivado no secreto. O seu João, ele, quando parava para amolar o machado, ninguém prestava atenção. E quando ele ia cortar a árvore, o seu machado estava mais amolado e ele conseguia cortar com mais rapidez e a sua produtividade era muito maior. Obviamente que nós não estamos falando que o nosso trabalho vai ser cortar árvores, mas todos nós que desenvolvemos uma atividade, nós temos a nossa ferramenta. E essa ferramenta, ela deve ser afiada. Existe uma citação muito interessante que diz que o progresso não tem misericórdia dos que não se atualizam. Quando nós falamos em afiar a ferramenta, isso fala do seu trabalho de aperfeiçoamento, do trabalho que você faz para que você melhore dentro da sua atividade. E muitas vezes isso é cultivado no secreto. Ninguém vê as suas especializações, ninguém vê as suas noites de estudo, ninguém vê as suas temporadas de leitura, né? E isto é afiar a ferramenta para o trabalho. Se nós não afiarmos a nossa ferramenta, nós não vamos ter o desenvolvimento como nós queremos. Veja que Jesus, quando falou de esmola, de oração e de jejum, ele disse: faça no secreto. Ele disse: quando você der uma esmola, não saia tocando trombeta dizendo a todo mundo, mas que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. Ou seja, dê a sua esmola e fique quieto em secreto.
porque aquilo que você fez em secreto, em oculto, Deus vai te honrar publicamente. Ele também disse que quando a gente orasse, a gente não fosse orar na praça para todo mundo ver, mas entrasse no quarto secreto, fizesse a sua oração em particular, e o teu Pai celestial, que vê no secreto a sua oração, ele vai te responder e vai te honrar publicamente. E que o jejum também fosse secreto. A oração e o jejum são duas ferramentas espirituais. E o jejum, Jesus disse, olha, quando você jejuar, não fique com aquela aparência de quem está jejuando, mas pinte o seu cabelo, lave o seu rosto e venha com uma aparência bonita para que ninguém desconfie que você está jejuando. Isso é um segredo entre você e o seu Pai Celestial. Então, o nosso sucesso nem sempre provém do que nós estamos vendo, do que é aparente, mas daquilo que é cultivado no secreto. Flecha de sabedoria número 2. Ferramenta afiada aumenta a produtividade, nos poupando do desgaste desnecessário. Então, nem toda muita força implica em eficiência. Então, se a sua ferramenta está afiada, você vai empregar menos força. Isso significa dizer que ferramenta afiada desenvolve a sua habilidade no seu trabalho. Então, quanta gente está trabalhando e retrabalhando novamente porque fez um trabalho incompetente, um trabalho sem especialização, um trabalho que é cheio de erro e tem que ser refeito novamente. Então isso fala de ferramenta que não está afiada. E quando a ferramenta não está afiada, você tem que dar várias machadadas na árvore para poder essa árvore cair. Quando a ferramenta está afiada, menos machadadas e o seu trabalho será feito com eficiência. Terceira flecha de sabedoria. Ferramenta afiada implica tempo para a obra e tempo para a ferramenta. Ou seja, se esta ferramenta está afiada, eu vou trabalhar muito mais tempo produzindo e também a ferramenta vai se desgastar menos, porque eu vou precisar dar menos pancada com essa ferramenta, com esse machado, com essa minha atividade. Ferramenta afiada implica tempo para a obra, mais tempo trabalhando nesta obra, tempo de produção e tempo para a ferramenta, uma ferramenta que terá uso durante muito tempo. Quarta flecha de sabedoria. Ferramenta afiada nos induz à coragem frente à grande árvore desafiadora. A árvore é grande, a tarefa é muito grande, mas se a minha ferramenta está afiada, eu sei que esta ferramenta vai cortar esta grande árvore, cortar esse grande desafio. Eu sempre digo no que se refere à obra de Deus, tudo que Deus nos manda fazer e tudo que Deus nos dá é maior do que nós. Quantas vezes nós tememos, como eu vou fazer essa atividade, como eu vou desenvolver esse ministério? A palavra de Deus para você é hoje, não tema. Se a sua ferramenta está afiada, e isso implica dizer também, ferramenta afiada significa dizer ferramenta que está alinhada à vontade de Deus. Você vai produzir. Se você não tiver forças para fazer, Deus vai mandar pessoas para estarem ao seu lado, fazendo junto com você. Mas a verdade é que esta ferramenta estando afiada, você confiando na eficiência da sua ferramenta, você não vai temer diante da grande árvore desafiadora. Quinta flecha de sabedoria. Nem sempre está parado significa ausência de trabalho. Às vezes nós somos dominados pelo ativismo, O machado batendo direto na árvore, porque eu tenho que cortar a árvore e você não senta para amolar a ferramenta. E alguém que olha você sentado, amolando o seu machado, ele está parado, ele está perdendo
não é? No caso da disputa que estava havendo entre o lenhador e esse rapaz novo, né? Ele está perdendo, mas ele não estava perdendo. O tempo que ele parava sentado, afiando sua ferramenta, ia dar maior desenvoltura no seu trabalho, na sua produtividade. Domenico de Masi é um cientista e sociólogo italiano e ele escreveu um livro chamado Ócio Criativo. E ele fala de pessoas que a gente olha e pensa que não estão trabalhando, mas eles trabalham pensando, eles trabalham refletindo e nesta reflexão e neste pensar ele está produzindo. Alguns trabalham com os braços, com as pernas, outros trabalham com a mente. Então, nem sempre estar parado significa ausência de trabalho. Às vezes nós somos dominados, como já falei, pelo ativismo e pensamos que o muito correr, o muito trabalhar, isto vai redundar em produtividade e muitas vezes não redunda. Às vezes isso só redunda em desgaste e ineficiência no nosso trabalho. Então, na temática de hoje, guarde esta palavra de sabedoria, afiando o machado para produzirmos no reino de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.